Boa noite. Nós estamos aqui para estudar a questão 5 da lista 1 da P2 de Geometria Analítica. Ela está no tema projeção em vetores unitários, principalmente por conta da letra A, que pede para você escrever os dois vetores F1 e F2 com uma combinação linear de I e J. Acontece que essa questão também, a partir da letra B, tem muito do produto escalar, então ela poderia muito bem estar no tópico seguinte. Certo? Vamos começar a questão. Dados os vetores f1 igual a cosseno de θ e menos seno θ, e o vetor f2 seno de θ e cosseno θ pertencente a R2, letra A. Escreva f1 e f2 como combinações de I e J, como uma combinação linear. Ficou subentendido. O que acontece? Os vetores I e J são dois dos meus três vetores unitários que mais vão aparecer no decorrer da matéria. Como você pode ver aqui no meu sistema cartesiano, nós temos três vetores unitários. O vetor I corresponde ao vetor unitário no eixo x, J no eixo y e Z e o K corresponde ao vetor unitário no eixo Z. Agora, o que são esses vetores unitários? Primeiro, eles são unitários porque a norma deles é a mesma, é 1. Qualquer vetor unitário tem norma 1, mesmo que eles não sejam os específicos do nosso sistema cartesiano. Todos eles têm norma 1. No caso, o meu vetor I pega só a projeção em x, então ele é o 1, 0, 0. Isso porque a gente normalmente escreve a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z nessa ordem. Existem, mas vamos ficar só com o R3, né? E a coordenada j, por exemplo, é 0, 1, 0. E o meu vetor k é o 0, 0, 1. Eu poderia ter outro vetor unitário que diferente desses três, mas que no entanto não apontasse numa dessas direções do cartesiano. Por exemplo, se eu pegasse o meu vetor U igual a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 0, esse vetor também é unitário, porque quando você calcula a norma dele, você vai ter que a raiz quadrada de cada coordenada dele ao quadrado mais 0, né? Porque é 0 ao quadrado. Aí você tem raiz de 2 ao quadrado, 2. 2 ao quadrado, 4. Então isso é 2 sobre 4 mais 2 sobre 4, que dá 1, e a raiz quadrada de 1 é 1. Esse vetor, então, esse meu vetor U, ele também é unitário, mas não é um dos que nós usamos no nosso sistema de eixo. É apenas para definir, isso foi estudo só para definir exatamente o que é um vetor unitário. Muitas vezes você precisa normalizar algum vetor, isso quer dizer que você tem que transformar ele em valor unitário. Você mantém a direção, mas tem que diminuir o tamanho dele. Ok. Continuando a questão. Na letra A, nós temos que escrever eles como função desses dois vetores unitários, certo? Então, o meu F1 fica da seguinte forma. Você vai pegar a coordenada, você vai pegar a fração dele que está no eixo x, multiplicando o i. Vai ficar cosseno de θ i vezes i, mais a fração dele na coordenada y,
com um vetor unitário j, ou seja, menos seno θ vezes j. E o meu F2 vai ser a mesma coisa, só que vai ficar um pouquinho diferente. Seno de θ vezes i mais cosseno de θ vezes j. Tudo tranquilo? Ok. Agora vamos começar a letra B, onde a gente começa realmente a usar o produto escalar, que é feita da seguinte maneira. Você tem que mostrar que F1 e F2 são ortogonais. Como você mostra que eles são ortogonais? Você usa a seguinte propriedade, que F1 escalar F2 é igual a zero se e somente se F1 ortogonal a F2. Ou seja, se eles formam um ângulo de 90 graus entre eles, o produto escalar deles dá zero. Se o produto escalar deles dá zero, eles formam um ângulo de 90 graus. Então, usando essa informação, para mostrar que eles são ortogonais, você só tem que provar que o produto escalar deles é zero. Isso leva que cosseno de θ menos seno θ vezes seno θ cosseno θ tem que ser igual a zero. Vou usar um então aqui. Para fazer o produto escalar, você vai pegar a coordenada x de um, multiplicar pela coordenada x do outro. Você vai pegar e somar com a coordenada y de um vezes a coordenada y de outro. Ou seja, vai ficar cosseno de θ vezes seno θ menos seno θ vezes cosseno θ. Então, se isso aqui for verdade, então nós podemos provar que F1 é igual a F2. O que acontece? Isso aqui é igual a isso aqui. Portanto, você vai chegar que zero igual a zero. Então, se isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, e logo um é ortogonal ao outro. Então, nós realmente conseguimos, foi como queríamos demonstrar. Ou, se você não quiser essa sigla, você pode escrever por extenso logo F1 é ortogonal a F2. Bem, agora além disso, ele pede para a gente esboçar quando θ é igual a π sobre 3. Bem, o cosseno de π sobre 3 é o mesmo que o cosseno de 60 graus, é meio. E o seno de π sobre 3 vai ser... seno de π sobre 3 vai ser raiz de 3 sobre 2. Como hoje esses meus vetores estão no R2, nós vamos só desenhar o plano cartesiano x e y. Meu vetor F1 vai ficar cosseno de meio menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Então, se aqui for 1, menos 1 e 1. É só um esboço mesmo, então você não precisa fazer com escala, régua e tal. Meio e menos raiz de 3 sobre 2. Vai dar algo aproximadamente assim, meu vetor F1.
E o meu vetor F2 é o raiz de 3 sobre 2 e meio. Logo ele vai ficar mais ou menos assim. F2. E se eles são ortogonais, você põe aqui um ângulo de 90 graus. Certo? Só um esboço mesmo.